Should all acquaintance be forgot, and days of all and song, should all... Sejam bem-vindos, estudantes da luz, queridos irmãos e irmãs de jornada, rumo à maior de todas as vitórias, a vitória eterna, a ascensão. Gratidão pela sua presença. Antes de você ouvir o primeiro capítulo desse livro que fala sobre extraterrestre, a ascensão, ordens místicas, espiritualidade e muito mais, eu gostaria de te apresentar essas duas obras inéditas que está aparecendo aí agora na tela. Se você não adquiriu, essa é a oportunidade. São os dois livros, Jornada para Telos, 21 dias de reconexão, e o livro 365 dias com os arcturianos, códigos de ativação. O livro Jornada para Telos são 21 dias de reconexão. É mais do que um livro, é uma experiência mística e um treinamento espiritual sob a tutela do amado Mestre Ascensionado El Morya. Então, sob as orientações do Mestre Ascensionado El Morya, você será conduzida por 21 dias que revelarão mistérios profundos e oferecerão ferramentas práticas para acessar dimensões superiores, despertar códigos ocultos e estabelecer um contato direto com os habitantes de Telos. Esta é uma obra inédita e não é à toa que muitos estudantes da luz estão nos confidenciando experiências místicas que estão surpreendendo a cada um deles. Livro maravilhoso. A cada página desse livro tem uma imagem com um código de ativação. Então são 21 capítulos de ensinamentos profundos e em cada capítulo tem uma atividade cósmica, um decreto cósmico no final. Já o livro 365 dias com os arcturianos, códigos de ativação, é um livro único que reúne pela primeira vez 365 códigos geométricos arcturianos de ativação, um para cada dia do ano. São lindas imagens exclusivas com os códigos dos arcturianos, que são os mestres da cura, da alta vibração e do equilíbrio energético. Este livro é mais que uma leitura, é um portal, e para cada dia do ano tem uma imagem geométrica linda com um código de ativação, uma mensagem profunda e um decreto cósmico. Este é o chamado dos arcturianos para você mergulhar em uma conexão profunda, poderosa, com as energias da quinta dimensão, expandir sua consciência e ativar o átomo divino no núcleo do seu ser. E neste livro você vai encontrar 365 códigos arcturianos, que são formas, imagens geométricas sagradas que transmitem frequências elevadas para expandir sua vibração. Decretos cósmicos de ativação, que são ferramentas poderosas para alinhar sua energia com o propósito mais elevado da sua existência. E mensagens para cada dia do ano, com orientações diárias para a sua jornada no ano de 2025. E temos um bônus exclusivo. Ao adquirir já esse livro, você terá acesso a uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Ou seja, você adquirindo esse livro até o dia 31, você, ao clicar nesse link abaixo desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para poder adquirir o seu livro, você encontrará lá um link de uma comunidade exclusiva, pois durante os primeiros 7 dias do ano você receberá os primeiros códigos em formato de vídeo, com a leitura da mensagem dos primeiros 7 capítulos. Ou seja, você visualizará os códigos geométricos em vídeo, enquanto faremos juntos os decretos cósmicos de ativação. No dia 1º de janeiro, já começaremos com o primeiro código e decreto especial na comunidade. E para adquirir esses livros, clique no link na descrição que está abaixo desse vídeo ou no primeiro comentário fixado.
Transforme seu 2025 em um ano de conexão profunda, evolução espiritual e ascensão. Responda ao chamado dos arcturianos e diga sim à expansão da sua consciência. Qualquer dúvida, deixaremos o número do nosso suporte no WhatsApp abaixo desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Gratidão sempre. Sejam bem-vindos ao canal Presença Mágica Eu Sou. Estudantes da Luz, é com imensa alegria que os recebemos aqui, neste espaço dedicado ao despertar da consciência e à conexão com o divino. Este é um canal onde compartilhamos ensinamentos profundos, decretos poderosos e estudos que nos aproximam da nossa essência espiritual. Hoje te convidamos para nos acompanhar no estudo dessa obra de Joshua David Stone, Mistérios Ocultos, Extraterrestres, Antigas Escolas de Mistérios e Ascensão. Este livro contém tesouros de informações sobre ensinamentos esotéricos, desde os difundidos pelas antigas escolas de mistérios até os das religiões mais recentes. Os antigos essênios, os Kaunas do Havaí, o Deus Pan e o Reino Natural, Reino Angélico, os Vedas e os Upanishads, a Cabala, os Yoga Sutra de Patanjali, os mistérios egípcios e as chaves de Enoque. Esses profundos ensinamentos espirituais tão pouco conhecidos no nosso planeta são uma fonte inestimável ao alcance de todos os que pretendam seguir adiante no caminho da iluminação e da ascensão. Mais do que simplesmente recontar fatos já muito conhecidos, o autor começa sua obra esmiuçando o assunto possivelmente mais polêmico e misterioso do nosso tempo: a presença de extraterrestres na Terra. Entre outros assuntos de grande interesse, Joshua traz ainda informações pouco divulgadas sobre os maias turistas vindos do reino de Sírio, a raça reptiliana, os extraterrestres de Alfa Centauro e de Lira, a associação dos mundos, as antigas escolas de mistério, a hierarquia angélica, os Pleiadianos, as civilizações de Lira de Órion e do planeta Ummo, os habitantes de Vênus, Comando Ashtar e a divisão aérea da Grande Fraternidade Branca, a civilização de Agartha localizada no centro da Terra, Arcturus, uma das civilizações mais avançadas desta galáxia, e muito mais. Dedicatória. Eu gostaria de dedicar este livro aos meus irmãos e irmãs extraterrestres, a Pan, e aos espíritos da natureza, aos arcanjos e anjos, aos amigos da terra interior e, finalmente, às escolas de mistério ocultas e menos conhecidas de todas as fés que dignificam este planeta. Raramente esses bem menos conhecidos amigos e servos do divino recebem a gratidão e o reconhecimento tão merecidos pelo incansável, e com frequência invisível, trabalho espiritual que realizam pela humanidade. Rezo para que, em futuro não muito distante, a comunicação entre todos nós seja muito mais aberta e haja o reconhecimento de que todos somos irmãos e irmãs em uma família universal e multidimensional. Aos estudantes, queremos ressaltar que nós do canal Presença Mágica Eu Sou trouxemos essa obra a título de conhecimento, a título informativo. Que cada um, assim como nós, tire suas próprias conclusões sobre os temas que serão abordados na presente obra e que guarde somente aquilo que for para a sua edificação. Gratidão por estarem conosco e que a presença mágica Eu Sou brilhe intensamente em suas vidas. Vamos ao estudo do livro Mistérios Ocultos, Extraterrestres, Antigas Escolas de Mistério e a Ascensão. Um número crescente de pessoas tem compreendido, com clareza cada vez maior, que os seres humanos não são os únicos seres inteligentes na criação infinita de Deus. Daí a necessidade de uma visão geral das civilizações que estão atualmente entrando em contato com a Terra. É isso que tento oferecer, descrevendo cada civilização, suas crenças, características e motivos para estar entre nós. Chegou a hora de uma ampla divulgação de informações, ao mesmo tempo antigas e universais. Muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com os ensinamentos espirituais profundos, porém ocultos dos essênios, dos Kaunas do Havaí, de Pan e do reino da natureza, do reino angélico, dos Vedas e Upanishads, da Cabala, dos Yoga Sutras de Patanjali, dos mistérios egípcios e das chaves de Enoque.
No entanto, esses ensinamentos representam alguns dos mais profundos conhecimentos espirituais deste amado planeta. Acredito que um estudo equilibrado e abrangente de todas as religiões do mundo, das escolas de mistério, dos santos e mestres pode ajudar a acelerar o progresso de qualquer buscador no caminho para a autorrealização. Considerando tudo isso, o conteúdo deste livro certamente expandirá sua consciência e transformará sua percepção da realidade. Parte 1. A atividade extraterrestre neste universo. De todos os extraterrestres que visitam nosso planeta, 95% são de natureza positiva. No decorrer dos últimos 5 anos, tenho me interessado pela compreensão da natureza e da extensão do envolvimento extraterrestre com o planeta Terra no curso da história. Provavelmente 1000 livros não esgotariam o tópico, porém tentarei apresentar uma revisão ampla do assunto, pois acho curioso o fato de um grande número de pessoas devotas e espiritualistas possuir pouco conhecimento a respeito do envolvimento extraterrestre com a Terra. Antes de mais nada, a vida está presente em todo o universo infinito de Deus. É um alto grau de egoísmo imaginar que os seres humanos sejam a única forma de vida existente. Extraterrestres têm visitado a Terra desde o início dos tempos. Guerras elétricas ocorreram na época pré-lemuriana, e mais tarde, extraterrestres chegaram em grande número à Atlântida e ao Egito. Na Atlântida, ajudaram na tecnologia do cristal, que constituiu a fonte de energia de toda a civilização local. Extraterrestres vieram de nossa galáxia e também de galáxias distantes. Neste ponto, é importante declarar minha convicção, baseada na orientação que tenho recebido, de que 95% de todos os contatos extraterrestres com os humanos são de natureza positiva. A maioria das civilizações está muito além da humanidade nos níveis tecnológico e espiritual. Uma das leis básicas que elas seguem é a de respeitar a livre escolha dos seres humanos e jamais interferir, a não ser que sua ajuda tenha sido pedida. Uma das razões pelas quais tantos OVNIs têm sido avistados em anos recentes é que os habitantes da Terra avançaram para uma consciência de 4ª dimensão, e o planeta se direcionou para o status de mundo sagrado. Esses eventos estão amplamente integrados. Cada planeta deste sistema solar pode ser comparado a um chakra do Sol ou de Hélio, o ser que dota de alma o sistema solar. Quando um chakra passa por uma transformação importante, ele afeta todos os outros chakras. Os extraterrestres estão conscientes da transformação pela qual a Terra está passando e muito interessados em observá-la e em ajudar a humanidade a se direcionar para a nova era. Muitos dos grandes avanços na evolução da Terra no passado ocorreram por causa da ajuda extraterrestre. É importante compreender que nem todos os extraterrestres têm aparência humana, ou seja, não têm as características do corpo físico chamado Adão Kadmon. Há muitos outros tipos de corpos criados por Deus. Também deve ser lembrado que em vidas passadas, quando seres humanos se encarnaram em outros planetas, eles próprios habitaram alguns daqueles corpos. Os seres humanos precisam superar o apego egoísta à sua forma particular e compreender que a humanidade faz parte de uma família galáctica, universal e cósmica de formas de vida inteligentes, a maioria delas muito mais avançada do que esta civilização. Uma das razões pelas quais os extraterrestres não se mostram mais abertamente em suas visitas à Terra, não pousam simplesmente no jardim da Casa Branca, bem à vista do público, é que os seres humanos têm se mostrado muito belicosos. A despeito dos avanços tecnológicos, a Terra tem se revelado um planeta espiritualmente atrasado. Os extraterrestres negativos e a fraternidade das trevas. Essas reflexões me levam ao assunto dos extraterrestres negativos. Como já mencionei, pelo menos 95% de todo o envolvimento extraterrestre neste planeta é de natureza muito positiva. Os 5% restantes, entretanto, são muito negativos. Em parte, é meu propósito, ao escrever este capítulo, torná-lo consciente do que, na realidade, ocorre por trás dos bastidores. As informações deste capítulo foram confirmadas, repetidas vezes, por fontes tanto terrestres como espirituais. Parte dessa informação talvez seja chocante para você.
Entretanto, peço-lhe que continue a ler e a manter a mente receptiva, pois acredito ser absolutamente imperativo que os povos dos Estados Unidos e do mundo despertem. Extraterrestres negativos estiveram envolvidos na queda da Atlântida e vêm tentando controlar este planeta e seus povos desde o início dos tempos. No universo infinito de Deus sempre houve duas forças: as que servem à lei do um e as que servem a princípios egocêntricos, baseados no medo. Isso é válido tanto para os habitantes da Terra quanto para os extraterrestres. É menos provável que, ao se tornarem conscientes dessas facções egoístas, os seres humanos sejam controlados por elas. Ao tomar consciência do que realmente está ocorrendo, você se fortalece. Você não pode resolver um problema até saber em que ele consiste. O problema, em sua essência, provavelmente origina-se de uma organização que chamo de Fraternidade das Trevas. Essa é uma sociedade muito semelhante à Grande Fraternidade Branca, mas dela fazem parte seres que trabalham por um plano que é a antítese do plano divino de Deus. Tanto no plano espiritual quanto no material, esses seres operam de acordo com um projeto que atende aos interesses egoístas e não serve ao bem de todos. Essa força das trevas não precisa ser temida, desde que você domine a energia que lhe pertence e não ande por aí funcionando no piloto automático. Assim, ela não poderá te afetar ou te prejudicar de modo algum. O problema é que um grande número de almas neste planeta não domina suas energias e não está espiritualmente harmonizado. Muitas dessas almas tomam drogas ou ingerem bebidas alcoólicas em demasia, ou não compreendem quem são e por que estão aqui. Suas vidas concentram-se no hedonismo e no materialismo, e tudo isso as deixa vulneráveis às influências das forças das trevas. Os extraterrestres negativos estão obviamente influenciados pela sua parte separatista, egoísta e baseada no medo. Eles evoluíram tecnologicamente, o que é óbvio por suas espaçonaves, mas não evoluíram espiritualmente. Estão forçando sua vontade sobre as pessoas do planeta Terra e rompendo o que no filme Jornada nas Estrelas se denomina a diretiva principal: não interferência e respeito pela livre escolha. O governo secreto. É necessário descrever outro grupo que continua a desempenhar um papel crucial neste drama. Um grupo de homens deste planeta que constitui o governo oculto, ou os Illuminati. Esses homens, por falta de harmonização com a própria alma, têm sido controlados, em certo sentido, pela Fraternidade das Trevas. Eles são movidos pelo egoísmo, ganância e poder, e estão tentando controlar o mundo para satisfazer seus próprios valores ilusórios e materialistas. Não respeitam nenhum governo deste planeta. Seu jogo básico é controlar o mundo a fim de servir aos seus próprios interesses e valores, claramente egoístas em seu âmago. Ocorre um escândalo ocasional quando são apanhados, porém o mundo como um todo não compreende a extensão de seu poder e crueldade. Algumas das atividades chocantes atribuíveis a esse grupo são o assassinato de John Kennedy e de Robert Kennedy, os escândalos de Watergate, Contragate, Iraqgate, a ruína do Savings and Loan, o controle total do sistema bancário, o controle da CIA e o controle da maioria dos presidentes e governos do mundo. O grupo tem financiado um grande número de seus projetos ilegais por meio da CIA com a venda de drogas. Esse governo secreto é conhecido por muitos nomes, entre os quais Illuminati, Comissão Trilateral, Conselho das Relações Exteriores e Olímpios. Em essência, são representantes ou instrumentos da Fraternidade das Trevas na Terra. Muitos desses homens possuem enorme riqueza financeira e ocupam posições de grande poder político. Está na hora dos povos despertarem, reclamar seu poder e reassumir seus governos. O governo secreto tem perpetrado a maior operação de ocultamento da história deste planeta. O mais desconcertante de tudo é que tem sido, de modo geral, bem-sucedido. A história moderna da presença extraterrestre. A conscientização da presença de extraterrestres começou em 1936, quando a Alemanha nazista recuperou um OVNI acidentado. Cientistas importantes do país o pesquisaram para copiar e compreender sua tecnologia.
Em 1945, quando as forças aliadas invadiram a Alemanha, descobriram todo esse projeto e sua tecnologia, o que provocou uma onda de comoção no governo dos Estados Unidos. Na década de 1940, ocorreu um grande aumento de atividade extraterrestre. O evento singular mais importante foi provavelmente o desastre de Roswell, que ocorreu em 2 de julho de 1947, perto de Roswell, no Novo México. Foram encontrados destroços de um OVNI e corpos de 4 alienígenas de tamanho diminuto, com cabeça grande e basicamente com a aparência de répteis. Naturalmente, esse foi um evento surpreendente. Entre 1947 e 1952, o governo dos Estados Unidos resgatou pelo menos 16 naves alienígenas caídas, algumas das quais apenas em destroços. Um alienígena vivo foi capturado. Uma espaçonave alienígena foi encontrada em 13 de fevereiro de 1948 num planalto próximo a Aztec, Novo México. Outra nave foi localizada em 25 de março de 1949, em White Sands, Novo México, com um diâmetro de aproximadamente 3 metros. Um total de 17 corpos alienígenas foram recuperados das 2 naves. Mais significativa foi a descoberta de um grande número de partes de corpos humanos armazenados nos 2 veículos. Esses fatos foram codificados como top secret por causa do pânico que poderia ocorrer se as informações vazassem para o público. Nos primeiros anos, a Força Aérea dos Estados Unidos e a CIA controlaram o segredo sobre os alienígenas. Originalmente, a CIA foi constituída por ordem presidencial executiva com o propósito expresso de tratar da situação alienígena. O alienígena vivo que foi encontrado vagando pelo deserto depois do desastre de 1947 em Roswell foi caracterizado como uma entidade biológica extraterrestre, EB, em resumo. EB tinha a tendência de mentir e só respondia às perguntas às quais desejava responder. Finalmente, após o primeiro ano, EB começou a se abrir. Depois, em 1951, adoeceu. Médicos americanos não faziam ideia de como tratar EB, pois seu sistema era à base de clorofila e ele processava alimento em energia de modo muito semelhante ao das plantas. Em 2 de junho de 1952, EB morreu. O filme ET é baseado em sua história. Numa tentativa de salvá-lo e de alcançar benefícios de sua raça tecnologicamente superior, os Estados Unidos passaram a transmitir um pedido de ajuda às vastas regiões do espaço. O presidente Truman vinha mantendo os aliados da América, inclusive a União Soviética, informados do desenvolvimento do problema alienígena para o caso de ele se converter em ameaça à raça humana. Durante o primeiro ano do mandato de Dwight Eisenhower, em 1953, pelo menos 10 outros discos foram resgatados, junto com 26 alienígenas mortos e 4 vivos. Eisenhower não revelou esse segredo ao Congresso. Em vez disso, procurou seu amigo e companheiro do Conselho de Relações Exteriores, Nelson Rockefeller. Eisenhower e Rockefeller começaram a planejar secretamente um grupo clandestino para supervisionar a situação alienígena. Esse grupo passou a ser conhecido como os 12 Majestosos, ou MJ-12. Em 1953, astrônomos descobriram grandes objetos no espaço movendo-se em direção à Terra. De início, acreditava-se que eram asteroides. Porém, uma evidência posterior provou que os objetos só podiam ser espaçonaves. O projeto Cigna interceptou comunicações de rádio alienígenas e, por meio da linguagem binária dos computadores, foi possível travar contato face a face com seres de outro planeta. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau é uma versão fictícia baseada nesse evento. Um alienígena foi deixado na Terra após esse encontro como garantia de que retornariam e formalizariam um tratado. Esse grupo inicial de alienígenas era de Zeta Reticulum e tem sido referido com frequência como os cinzentos. Eram de pequena estatura, com cerca de 1,20 m a 1,50 m de altura. Em nada se assemelhavam aos seres humanos do tipo Adão Cadmon, mas tinham cabeça grande, olhos amendoados e braços longos.
Enquanto isso, uma raça de alienígenas humanoides havia pousado na base aérea Homestead, na Flórida, e tinha se comunicado com sucesso com o governo americano. Esse grupo advertiu que outra raça alienígena estava orbitando o Equador, mencionando os cinzentos e uma raça de Orion, cujos alienígenas tinham a cabeça semelhante à dos répteis e corpos humanoides. Os extraterrestres avançados, positivos de aparência humana, ofereceram-se para ajudar a humanidade em seus problemas tecnológicos e espirituais, mas faziam uma única exigência. Pediam que todas as armas nucleares fossem desativadas e destruídas. O governo americano recusou. Um terceiro pouso ocorreu na base da Força Aérea Edwards, em 1954. A base foi fechada por 3 dias e ninguém recebeu a permissão de entrar ou sair durante esse período. Eisenhower partiu de férias para Palm Springs. No dia combinado, ele foi levado secretamente à base. A desculpa dada à imprensa foi que havia ido ao dentista. 5 naves pousaram e Eisenhower encontrou os alienígenas. Todos esses pousos foram filmados. De novo, esse grupo alienígena era o dos cinzentos de Zeta Reticulum. Um tratado formal foi assinado entre a nação alienígena e o governo dos Estados Unidos, e este recebeu oficialmente seu primeiro embaixador do espaço exterior, o mesmo ser que havia ficado para trás depois do primeiro pouso. Era chamado Alteza Onipotente Krill. Basicamente, o tratado declarava que os alienígenas não interfeririam nos assuntos dos Estados Unidos e que estes, por sua vez, não interfeririam em seus assuntos. O governo americano concordou em conservar em segredo sua presença na Terra. Eles concordaram em fornecer aos Estados Unidos informação tecnológica avançada e prometeram não firmar tratados com nenhuma outra nação da Terra. Eles receberam permissão para sequestrar seres humanos em base limitada e periódica, tendo em vista propósitos de exame médico e monitoramento de desenvolvimento. Foi estipulado que os seres humanos não sofreriam danos, seriam trazidos de volta ao lugar de onde haviam sido sequestrados e que não guardariam lembrança do evento. Os cinzentos deveriam fornecer aos 12 majestosos uma lista de todos os contatos e sequestros humanos em base regular e programada. Segundo o acordo firmado, cada nação deveria receber o embaixador da outra por todo o tempo em que o tratado ficasse em vigor. Também foi estipulado que a nação alienígena e a americana permutariam 16 cidadãos com o propósito de cada uma aprender sobre a outra. Os hóspedes alienígenas permaneceriam na Terra. Os humanos iriam ao planeta alienígena e, quando retornassem, ocorreria a troca. Isso foi encenado no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Também ficou acertado que seriam construídas bases subterrâneas para uso da nação alienígena e que 2 bases seriam construídas para uso conjunto da nação alienígena e do governo americano. O intercâmbio de tecnologia ocorreria nas bases ocupadas conjuntamente. As bases seriam construídas sob a reserva indígena da área de Four Corners de Utah, no Colorado, no Novo México, no Arizona e no deserto Mojave, próximo de Yucca, na Califórnia. Um fundo militar secreto foi constituído para construir 75 instalações subterrâneas profundas. A título de desculpa, declarou-se que eram necessárias para o caso de guerra nuclear. Em 1955, ficou óbvio que os alienígenas haviam enganado Eisenhower e rompido o tratado. Basicamente, o governo secreto havia vendido o povo americano sem sua permissão, e, além disso, ocorria um número de sequestros centenas de vezes maior do que aquele que fora combinado. Não estavam sendo fornecidos registros sobre eles. Mutilações de animais ocorriam em todo o país, e havia relatos de mutilações humanas acontecendo ocasionalmente, embora isso fosse muito mais raro. Também se suspeitou que nem todos os sequestrados haviam retornado. Levantou-se a suspeita de que a ex-União Soviética estava se relacionando com os cinzentos, o que mais tarde provou ser verdadeiro. Os cinzentos estavam usando os seres humanos e os animais como fonte de secreções glandulares, enzimas, hormônios e plasma sanguíneo, além de para experiências genéticas. Os alienígenas explicaram que isso era necessário para sua sobrevivência.
Eles declararam que sua estrutura genética havia se deteriorado e não tinham mais capacidade para se reproduzir, afirmando que, se não conseguissem melhorar sua estrutura genética, sua raça logo não existiria mais. Também se descobriu que os cinzentos estavam fecundando mulheres e provocando um término precoce da gravidez para assegurar um feto resultante do cruzamento de espécies diferentes. Também estavam fazendo implantes em seres humanos, utilizando artefatos mecânicos e não mecânicos para fins de monitoramento biológico e rastreamento. É difícil acreditar que o governo dos Estados Unidos tenha fornecido a esses seres bases militares subterrâneas em todo o país. Em material denominado The Dulce Papers, declara-se que somente em Dulce, Novo México, vivem cerca de 18 mil cinzentos. Segundo esses documentos, os cinzentos e os seres répteis vivem como aliados. Parte da tecnologia dessas bases foi fornecida pelos cinzentos e estava fora da compreensão do governo americano. Aparentemente, havia 7 níveis ou mais, cada nível mais profundo requerendo maior autorização de segurança. Nos níveis 6 e 7, ocorrem, aparentemente, experiências de pesadelo, do tipo Frankenstein, misturando genética humana e animal. Alguns relatos sobre o que acontece ali são demasiado perturbadores para se mencionar. Obviamente, nenhuma dessas ocorrências está em harmonia com o plano divino de Deus. À medida que o tempo tem passado, os cinzentos e os répteis têm se tornado cada vez mais ousados, fazendo tudo o que lhes apraz a fim de servir aos seus próprios objetivos. O governo dos Estados Unidos descreveu cerca de 70 espécies de alienígenas tentando entrar em contato e conseguiu e manteve, em sua posse, cerca de 40 discos voadores, muitos dos quais foram reproduzidos e estão sendo testados e dirigidos por militares americanos. O governo possui mais de 100 corpos sem vida de alienígenas. Alternativa 2 e Alternativa 3. Alternativa 2 e Alternativa 3 são programas clandestinos do governo secreto relacionados com a colonização da Lua e de Marte. A Alternativa 2, o programa para a colonização da Lua, estava em operação muito tempo antes do primeiro pouso público oficial na Lua do astronauta Neil Armstrong. Muito antes, os Estados Unidos já haviam se envolvido num empreendimento de risco com a União Soviética e tinham lançado bases lá, que existem até hoje. Há bases alienígenas no lado escuro da Lua. Há também mais gravidade e atmosfera sobre a Lua do que foi publicamente reconhecido. Para mais informações a respeito, leia o excelente livro de Fred Steckling, We Discovered Alien Bases on the Moon, com 125 fotografias ampliadas da NASA, que mostram alguns dos estranhos fatos que estão acontecendo ali. O plano básico do programa Alternativa 2 era construir uma vasta rede de cidades e túneis subterrâneos onde representantes selecionados de todas as culturas e ocupações pudessem sobreviver em caso de um holocausto nuclear na Terra. A Alternativa 3 também era um plano conjunto dos Estados Unidos e União Soviética para estabelecer uma colônia similar em Marte. Uma nave de exploração pousou em Marte e confirmou a existência de um meio ambiente adequado à vida. Não muito tempo depois, a construção de uma colônia em Marte começou de forma significativa. Contudo, essa informação foi mantida em segredo e nunca divulgada ao público. Esse trabalho continuou por muitos anos, mas, ao que parece, o projeto foi abandonado. Talvez você já tenha visto fotos de Marte, divulgadas pela NASA, que mostram vestígios de antigas civilizações alienígenas. Há imagens claras de pirâmides e de um rosto esculpido que, sem sombra de dúvida, foram criados por alguma forma de inteligência extraterrestre. Aparentemente, existia um plano chamado Alternativa 1, que envolvia o uso de artefatos nucleares para criar buracos na estratosfera, permitindo a liberação do calor resultante do efeito estufa e da poluição. No entanto, os cientistas responsáveis consideraram esse plano inviável e ele foi abandonado. Graças a Deus! O plano do governo secreto também parecia incluir o despovoamento da Terra. O ponto mais importante que posso compartilhar é o seguinte:
Você não é uma vítima. Não é uma vítima das doenças, da fraternidade das trevas, dos cinzentos ou da raça reptiliana. Também não é uma vítima de sua mente, de suas emoções, de seu corpo físico ou de qualquer outra coisa no infinito universo de Deus. Você é Deus. Deus te criou de forma perfeita. Deus te deu poder pessoal e livre-arbítrio. A única influência que algo ou alguém pode ter sobre você é aquela que você permite que aconteça. Nenhum alienígena pode te sequestrar se você dominar o poder que lhe foi concedido por Deus. O mesmo princípio se aplica às doenças. Repito, você não é vítima das doenças. Este é apenas mais um mito da fraternidade das trevas. Alimente-se bem, exercite-se. Tome sol, respire ar puro. Organize seus pensamentos, espiritualize suas emoções e busque harmonia com tudo o que há nos céus e na terra, com Deus e com sua verdadeira identidade como Cristo, Buda, Atma e o Eu Eterno. Se fizer isso, nada poderá te afetar. O governo secreto e a política. O único presidente não controlado pelo governo secreto foi John Kennedy. Quando descobriu as atividades do governo secreto, planejou denunciá-las em público. É por isso que foi assassinado. Sua morte fez parte de uma ampla conspiração do governo secreto, como foi a morte de Robert Kennedy. Outra vez, tudo foi encoberto e o povo americano enganado. Surpreende-me como o governo secreto sempre consegue se livrar. Uma das principais maneiras de o governo secreto financiar seus projetos é por meio do dinheiro de drogas. George Bush foi um dos primeiros procurados para ajudar a CIA a começar seu programa de venda de drogas. O secretário de Estado de Bush, James Baker, ocupa um lugar mais elevado na hierarquia do governo secreto do que George Bush. Este, como você sabe, havia sido chefe da CIA. Segundo Jay Walcool, o fato de esses homens e todos os seus colaboradores corruptos terem sido derrotados quando tentaram ser reeleitos marca um grande passo à frente para o povo americano e o início do fim do reino de controle da fraternidade das trevas. O governo secreto, ou o Conselho de Relações Exteriores e a Comissão Trilateral, atualmente, detém o controle completo da tecnologia alienígena que este país conseguiu e também possui o controle completo da economia nacional. Aparentemente, Eisenhower foi o último presidente a ter total visão da presença alienígena. A extensão do controle do governo secreto é evidente no fato de que mesmo os presidentes dos Estados Unidos com frequência não estão a par do que está acontecendo. Os presidentes seguintes só ficaram sabendo daquilo que os 12 majestosos queriam que soubessem. Esses servidores gananciosos da fraternidade das trevas precisam ser detidos. E está na hora dos povos em todo o mundo despertarem para tudo o que está acontecendo e retomar a direção de suas vidas. As pessoas que dirigem o governo devem servir ao povo, e não a seus próprios interesses egoístas. Para reassumir seus governos, os povos devem recuperar seu poder e usá-lo para mudar o mundo. Um grande número de pessoas espiritualistas não assume suficiente responsabilidade politicamente para mudar as instituições terrenas deste mundo. O divino plano de Deus não pretende que você ascenda a Deus e esqueça da Terra. O plano divino de Deus é tornar a Terra um lugar paradisíaco para se viver. Isso significa mudar as instituições e as estruturas orientadas para o ego, que tem governado o planeta. A época de viver numa caverna e de só meditar terminou. Essa situação será obviamente melhorada com a vinda do Senhor Maitreya e a exteriorização da hierarquia que está ocorrendo no momento. Entretanto, não lhes cabe realizar isso. Cabe ao povo fazê-lo, ao povo comum, pois, na verdade, ele é a exteriorização da hierarquia espiritual. Está na hora de as pessoas exigirem o poder e agir, sustentar seus representantes eleitos em todos os níveis de governo. Se as pessoas não se interessarem, então a única informação que vão receber proverá dos lobistas gananciosos que só se preocupam com os interesses particulares de seus grupos.
Políticos mais espiritualistas, advogados, banqueiros, conselheiros, médicos são essenciais e devem assumir já sua responsabilidade. O povo que abdica de seu poder merece o que recebe. Nikola Tesla. Entre os grandes encobrimentos do governo secreto e do complexo militar industrial, encontram-se as invenções de Nikola Tesla. Tesla foi um dos maiores inventores da história deste planeta. Foi criado na Iugoslávia e veio aos Estados Unidos ao se tornar adulto. O governo secreto tentou sistematicamente riscar seu nome da história porque receava muito que o público viesse a conhecer suas invenções. Nikola Tesla, na realidade, era um canal. As invenções chegavam à sua mente sob a forma de quadros e diagramas perfeitamente claros. Ele criava protótipos de suas invenções imediatamente, baseado no que lhe aparecia na consciência. Em sua biografia, afirmava-se que ele estava em comunicação telepática com extraterrestres. Definitivamente, ele estava aqui em missão de serviço. O problema foi que, no fim do século XIX e no início do século XX, ele se defrontou com os Illuminati e com homens egoístas e gananciosos, que bloquearam a divulgação de suas invenções. Uma delas teria revolucionado este mundo. Era uma pequena antena que seria ligada no alto de todas as casas, edifícios comerciais, lojas e fábricas. Essa antena supriria toda a eletricidade necessária, sem medidores ou fiação de nenhum tipo. A antena captaria o suprimento universal ilimitado da energia cósmica. Então, pessoas como o banqueiro John Pierpont Morgan disseram-lhe para esquecer a ideia porque com ela não haveria maneira de se ganhar dinheiro. Todas as tentativas de Tesla foram reprimidas. Se sua invenção tivesse sido implementada, imagine o dinheiro que as pessoas teriam economizado, a poluição que teria sido evitada e a ausência da necessidade de conflitos armados no Oriente Médio relacionados ao petróleo. Isso era demasiado ameaçador para o governo secreto, para o complexo militar industrial e para a elite gananciosa de poder. Tesla inventou uma máquina que colocaria um raio de energia ou uma parede de luz ao redor dos Estados Unidos e que impediria ataques de qualquer outro país. Ele também construiu uma máquina que podia ser usada para a comunicação interplanetária e inventou um método para contrabalançar a gravidade. Ele inventou uma tecnologia que podia impedir que aviões e navios de guerra fossem detectados por radar e deixá-los realmente invisíveis. Inventou um sistema de corrente elétrica alternada, que superava de longe as invenções de Edison. Porém, foi reprimido sem cessar. Dizem que Tesla criou cerca de 1.200 invenções. Ele projetou o que denominou a Esfera, uma aeronave que teria rivalizado com os jatos de 1958. Em 1891, construiu um motor, um aparelho sem energia que utilizava os raios cósmicos. Na realidade, ele contatou espaçonaves através de seu aparelho de comunicação interplanetária. Com as invenções de Tesla em operação, não haveria torres de TV, polos telefônicos ou fios. Sua máquina antiguerra tornaria o projeto Guerra nas Estrelas, de Reagan, inteiramente desnecessário. Sua máquina antigravitacional, que permitiria aos Estados Unidos iniciar viagens interplanetárias, era similar às usadas pelos OVNIs que vieram à Terra. Nikola Tesla foi um humanista e um servidor altruísta da humanidade. Você conseguiria imaginar como seria este mundo se os líderes governamentais e industriais tivessem aceitado suas invenções? Este é apenas um exemplo de como o governo secreto e os industriais gananciosos impedem este mundo de evoluir. O que aconteceu a Tesla está acontecendo todos os dias do ano com os inventores, mesmo agora. Você até pode ouvir falar de um carro que faz 80 km com 1 litro de gasolina ou que se move a energia solar. Porém, o carro e as companhias petrolíferas compram as patentes e, de algum modo, impedem sua produção. Você imagina por qual motivo mais informações desse tipo não são veiculadas na TV? Bem, adivinhe quem possui as 3 principais redes de televisão. Você adivinhou corretamente. Membros da Comissão Trilateral e do Conselho das Relações Exteriores. Toda vez que uma história controversa vem à superfície, os poderes envolvidos tomam medidas para abafá-la.
O governo secreto e os Illuminati não respeitam o ambiente, pois só se preocupam com poder e dinheiro. Assim, eles permitem que o meio seja sistematicamente destruído, o que continua a comprometer a saúde da população mundial. Os oceanos, rios e lagos estão poluídos. O desmatamento das florestas tropicais e das florestas dos Estados Unidos está destruindo o equilíbrio de oxigênio do planeta. Uma reação estufa vem ocorrendo por causa da queima de combustíveis fósseis. As pessoas estão despertando. Chegou a hora. Elas devem acordar de sua apatia, preguiça e indolência. O primeiro passo é conhecer o problema. Ele foi claramente determinado. O segundo passo consiste em fazer parte da solução. Qual é a solução? Há muitas. Converse sobre tudo isso com outros. Conscientize-se, instrua as pessoas, reze, afirme e visualize. Haja da maneira para a qual você for guiado. Ninguém pode fazer tudo, mas Deus deu a cada um de vocês um presente e uma das peças do quebra-cabeça que só você pode acrescentar. O Experimento de Filadélfia. Um programa militar secreto chamado Experimento Filadélfia, baseado numa invenção de Nikola Tesla, foi outro dos grandes segredos do governo dos Estados Unidos. Começou como uma tentativa da Marinha norte-americana para conseguir a invisibilidade dos radares e de suas naves de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas das maiores mentes científicas do mundo estiveram envolvidas nesse experimento, inclusive Albert Einstein e Tesla. Fizeram um teste com uma embarcação vazia e o navio não apenas ficou invisível ao radar, como na realidade desapareceu completamente de vista. A Marinha Americana ficou muito excitada com esse sucesso e imediatamente quis colocar profissionais no navio para o novo experimento. Nikola Tesla morreu declarando-se contra isso e foi provado que ele estava certo. O barco desapareceu e, quando retornou, muitos dos membros da tripulação haviam ardido em chamas ou foram congelados dentro das estruturas de aço. Muitos dos outros homens ficaram loucos. A Marinha estava lidando com uma tecnologia que ainda não lhe competia usar. De acordo com Al Bielek, um dos membros da tripulação, o navio foi na realidade transportado no tempo e no espaço da Filadélfia para uma área de campo aberto, na base Montauk do Exército, em Long Island, Nova York, no ano de 1983, 40 anos no futuro. Segundo o relato de Al Bielek, uma nave OVNI foi sugada junto com um navio de guerra e, mais tarde, foi desmantelada em Long Island. A Marinha tentou repetir a experiência mais uma vez, mesmo após esses resultados desastrosos, porém sem equipe. O mesmo fato se repetiu com o navio de guerra Eldridge, que desapareceu completamente, sem deixar sequer uma linha de flutuação para marcar sua presença invisível. Quando reapareceu finalmente, a visão física do navio tinha sido danificada e metade de seu equipamento estava faltando. As autoridades decidiram que estavam fartas dessas experiências. Incluí esse relato apenas para te tornar consciente de algumas das tecnologias com as quais o governo está trabalhando e que são totalmente ocultadas do povo americano. Está na hora de esse povo realmente conhecer o que ocorre atrás dos bastidores, em vez de ser tratado como tolo. A capacidade de fazer um gigantesco navio de guerra desaparecer por completo, transportar-se através do tempo e do espaço e retornar é extraordinária. Se essa tecnologia puder ser em verdade compreendida, sem prejudicar as pessoas envolvidas, e se puder ser colocada nas mãos de cientistas espiritualizados e não nas de militares materialistas, algumas das possibilidades e forças latentes serão avassaladoras. Muitas das espaçonaves alienígenas podem viajar distâncias muito longas em período de tempo bastante curto, utilizando tecnologias desse tipo. O governo secreto e um ataque alienígena ensaiado. Muitos pesquisadores de OVNIs deixaram transparecer uma hipótese passível de ser real, confirmada por João Hu como uma possibilidade: uma invasão alienígena encenada. Com o término da Guerra Fria, o país ficou sem um inimigo. Não há mais razão para se produzir armas. Não há mais razão para permitir que a CIA e o FBI tenham rédeas soltas em suas atividades governamentais secretas.
Não há mais razão para cancelar direitos, manipular e controlar as pessoas como vinham fazendo. Não tem mais razão para fazer as pessoas sentirem medo, e se não podem manter o nível de medo, não é mais possível exercer seu controle sobre elas. O governo secreto está muito assustado com as perspectivas de paz e certamente receia um mundo com pessoas espiritualizadas, envolvidas no movimento da nova era. Os membros desse governo são especialistas em dominação, controle, manipulação, exploração e engano. Assim, uma ideia que lhes tem ocorrido é a de encenar uma invasão alienígena falsa para criar um novo inimigo. O pânico que seria criado lhes permitiria continuar suas atividades ilegais sob o disfarce de uma crise mundial. Esse plano pode ser um pouco mais difícil de implementar com Bill Clinton e Al Gore no governo. Teria sido muito mais fácil com George Bush como presidente. Pode ser uma última tentativa desesperada para ficar no poder, porque, em algum nível, acredito que eles compreendem que o mundo está mudando tão depressa que não podem mais controlá-lo. Acho que, inconscientemente, eles compreendem que seu reino de terror poderá chegar logo ao fim. Não subestime suas tentativas desesperadas para permanecer no poder. Assassinaram John Kennedy e Robert Kennedy, e houve uma tentativa de assassinato de cada presidente que se opôs a eles. Uma fita de vídeo que consegui de Bill Cooper mostra com clareza que o homem dirigindo o carro em que John Kennedy estava é o homem que matou o presidente. É claro como o dia, você pode ver a arma e vê-lo atirando. Esses homens estão desesperados e farão qualquer coisa para permanecer no poder. Sua influência está chegando ao fim à medida que a nova era se aproxima. Porém, por favor, fiquem em guarda contra seus subterfúgios. O governo secreto também teme os alienígenas bons, que estão envolvidos em ao menos 95% de toda a atividade extraterrestre e têm inteira consciência do desejo desses seres por uma sociedade mais amorosa e espiritual, livre de armas nucleares. Eles compreendem que, se os extraterrestres positivos conseguirem a atenção pública, isso significará o fim de seu poder. Essa é outra razão pela qual estão encobrindo o que realmente vem acontecendo. E outra razão pela qual podem tentar encenar uma invasão falsa para conseguir estigmatizar todos os contatos alienígenas como sendo negativos. Não há maneira alguma de o governo secreto ficar mais tempo no poder. Há inúmeras forças espirituais em ação, o que torna inevitável o seu destino. Porém, você não pode ficar passivo e esperar até que isso aconteça. Eles serão removidos quando a humanidade coletivamente despertar. Viu-amos sobre os alienígenas, negativos e o governo secreto. Um dos melhores canais do planeta foi Janet McClure, iniciadora da Fundação Tibetana. Em minha pesquisa, deparei-me com uma canalização que ela fez em Sedona, Arizona, a 31 de agosto de 1989, e foi publicada numa revista maravilhosa chamada Sedona Journal of Emergence. Nesse artigo, Viu-Amos fez declarações que confirmaram as informações que descobri em minha pesquisa em outros lugares. Ele confirmou que somente cerca de 5% dos extraterrestres causam problemas. Desses 5%, muitos foram cientistas que não compreendem o corpo emocional. O tipo de invasão que a Terra tem experimentado, segundo ele, ocorreu 7 ou 8 vezes diferentes na história do planeta. A humanidade sempre saiu vencedora, em geral por causa da ajuda das forças elevadas. Viu-Amos disse outra coisa muito interessante sobre o governo secreto e a Comissão Trilateral, que 95 pessoas controlam todo o planeta. Vivem em várias partes do mundo e usualmente estão ligadas a famílias ricas e antigas. Elas também estão relacionadas a grandes conglomerados bancários e a grandes companhias que controlam várias empresas. Essas 95 pessoas e suas famílias também estão ligadas a 35 outros planetas. Isso significa que a Comissão Trilateral não existe apenas neste planeta. É um problema da galáxia. Os extraterrestres negativos não são muito unidos como grupo, e isso torna mais fácil lidar com eles.
O fato de serem dirigidos por seus egos negativos os faz muito dispersos e bastante preocupados com seus interesses egocêntricos. É o que levará à sua queda. Entre eles, apenas uns poucos grupos têm relação com algum poder real na Terra. Viwamus não se refere a eles nem como negros, nem como brancos, porém mais como cinzentos, nos termos de seu disfarce psicológico. Isso significa que eles manifestam uma ampla escala de intenções misturadas. É interessante Viwamus usar essa expressão, dado que os seres de Zeta Reticulum são, com frequência, referidos como os cinzentos. Viwamus também confirmou que a CIA, com sua estrutura de poder, de fato controla a venda de drogas, e o dinheiro é usado para as bases subterrâneas e as atividades do governo secreto. Viwamus também disse que a invasão extraterrestre negativa não começou em 1947, quando a nave alienígena acidentou-se em Roswell, Novo México. Ela vem ocorrendo há 500 anos. E 1947 foi apenas o ano em que os Estados Unidos descobriram uma prova concreta. Os cinzentos, que apresentam todo tipo de problemas de saúde, estão doentes porque, como Viwamus explicou, consomem a energia de outro universo. Compreensivelmente, você não pode apenas trocar de universo, porque cada um tem sua própria fonte única e sua matriz de energia. Viwamus afirma que esses seres podem ser ajudados por mestres espirituais do núcleo galáctico ou por agentes de cura da Terra. Estes permitem a mestres do núcleo galáctico trabalhar por meio deles para mudar a matriz de energia dos cinzentos. Viwamus ficou surpreso ao constatar que conseguiram sobreviver por tanto tempo. Segundo Viwamus, em Marte existia uma civilização física que, entretanto, partiu dali e ele confirmou que o governo secreto e seus cúmplices, na realidade, raptaram pessoas e as forçaram a ir a Marte para trabalhar. Toda a informação sobre a Alternativa 3 é verdadeira. Recentemente, entretanto, a colônia foi desmantelada. Cabe-me reconhecer que grande parte da informação deste capítulo provém do livro Behold a Pale Horse, de Milton William Cooper. O livro é fascinante, como também o são duas fitas de vídeo lançadas por sua organização. Cooper é um verdadeiro patriota e tem prestado enormes serviços à humanidade. Queridos estudantes da luz, aqui terminamos o capítulo 1. Gratidão pela sua presença, querido irmão e irmã de jornada rumo à ascensão. Se você gostou desse capítulo e quer que postemos o capítulo 2, por gentileza, comente abaixo desse vídeo o que você achou e se quer que postemos o capítulo 2. É muito importante sabermos se você quer o capítulo 2. Gratidão sempre.